Salmo 128. Se você notar alguém sem a Bíblia, compartilhe da leitura. De preparar o nosso coração para a palavra, para a ceia. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na versão revista e atualizada, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. Tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai celestial, fala conosco. Que a tua palavra nos abençoe, liberte, oriente, cure, santifique, Senhor. Porque nós, Senhor, somos santificados pela palavra. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cura nossa família, cura, Senhor, nossas relações, transforma nossa mente, que temos uma mente cristã, que saibamos qual é o propósito que o Senhor tem com a nossa família, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Poder sentar. Família. Pergunta ao seu vizinho assim, ó, tá tudo bem? Família, pergunta ao seu vizinho assim, ó, qual é a tua? Tá tudo bem? Qual é a tua? Esse tá tudo bem, essa história de dizer que tá tudo bem, eu quero fazer menção aqui a 2 Reis, capítulo 4, quando o autor narra a história do profeta Eliseu. Passava ele por uma cidade chamada Sunem, e ali havia uma mulher sunamita, que ele era rica. E quando Eliseu passava, ela o servia com comida e o abastecia. E sempre ela fazia isso. Até que, determinado dia, ela disse para o marido: está vendo aquele homem lá? Ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus. Vamos fazer aqui um puxadinho, vamos fazer aqui um quartinho, vamos fazer aqui um quarto e um banheirinho para ele, para que sempre que ele passar, ele tenha um lugar para pousar. Seu marido acolheu a ideia, construíram então um quartinho para ele, colocaram a mobília, uma mesa, uma cadeira, uma cama, e ele ficava ali com o seu auxiliar, Geazi. Ele, passando agora, tinha uma pousada, pois essa mulher, sunamita, assim o atendeu. Certa feita, Eliseu aparentemente estava acomodado e ele perguntou ao seu auxiliar, dizendo: essa mulher nos tratou muito bem. Chame ela aqui que eu quero favorecê-la, beneficiá-la de alguma forma. E ele disse: filha, você tem alguma demanda? Precisa você de alguma coisa do comandante ou do rei? Eu tenho influência com o comandante, eu tenho influência com o rei, eu posso lhe ajudar. E ela disse: não, Eliseu, eu estou muito bem, eu estou em paz aqui, estou tranquilo. E ele ainda insistiu, saiu ela da presença dele, e ele insistiu: será que essa mulher não tem nenhuma necessidade? E seu auxiliar disse assim: olha, ela tem sim. Ela não tem filhos. Ela é estéril, seu marido já é idoso. Ah, pois bem, chame-a aqui. E ela de novo se pôs à porta de Eliseu, e Eliseu disse para ela: você não tem filho, né? Não tem não. Olha, eu quero dizer para você que daqui a um ano você terá um menino nos seus braços. E ela disse para ele: não brinca com isso não. Estou te pedindo nada não. Eu quero... deixa quieto isso aí já... Não, daqui a um ano você terá um menino. Passado um ano, nascera o menino, e ela com ele estava no colo. Ele cresceu, saudável, virtuoso,
Num dado momento, sai ele para trabalhar com o pai no campo, e estando ele no campo com o seu pai, ele sente uma dor de cabeça tamanha e ele grita: ai, minha cabeça! E o pai diz assim: pega esse menino e leva para a mãe, ele está passando mal. Levaram para a mãe, chegando lá ele morre. Quando ele morre, no lugar de sepultar o filho, ela não sepulta. Ela pega o menino e deita lá no quartinho do profeta, na cama do profeta. E ela diz ao seu marido: olha, chame um moço aí e mande aprontar um animal que eu vou ao encontro do profeta. O marido pergunta: o que você vai fazer com o profeta? Não é dia de festa, não é lua nova, você vai falar o que com ele? E como a mulher sabe muito bem, né, muitas vezes, contornar a situação com o marido, deixa quieto que eu vou resolver isso. E ele não pergunta mais nada, e ela monta, né, no seu animal e segue, diz para o seu auxiliar, para o seu menino: olha, não pare em lugar nenhum, não te detenhas, só pare quando eu mandar você parar, segue caminho. E ela segue caminho, irmãos, em direção ao Monte Carmelo. Aproximando-se do Monte Carmelo, Eliseu tem a visão, né, do vale, e ele vê que na estrada do vale está vindo a sunamita. E ele disse: ela está vindo atrás da gente, eu percebo que ela está angustiada. Vai lá, ele falando para o seu auxiliar, Geazi, vai lá e pergunta o que está acontecendo. Na verdade, quando a gente consulta algumas Bíblias, e a Bíblia de Jerusalém, ele pergunta do tal Shalom: paz, está em paz a sua casa? Teu marido está bem, teu filho está bem, você está bem, está tudo bem em casa? Está tudo bem com você? Pergunta ao vizinho: está tudo bem? E ela, irmãos, ela diz assim: está tudo bem. Ela não fala com ele, ela não fala com o marido. E ela então prossegue, e quando chega junto a Eliseu, ela se lança aos pés, abraça os seus pés e diz: olha, eu não te pedi um filho, e agora meu filho morreu. E Eliseu diz: não tem problema não. Olha, Geazi, você pega o meu bordão, vai na minha frente, vai lá onde está o menino, coloca o meu bordão em cima dele e ele viverá. E ela, quando o auxiliar sai, ela permanece aos pés de Eliseu. E ela diz assim: olha, eu não te deixarei. Se você não for comigo, eu não saio daqui dos teus pés. E ele diz: poxa, tá bom, então vamos lá. Enquanto ele está saindo, o seu auxiliar já chegou e já foi estar com o menino, coloca o bordão em cima do menino e nada acontece. Então Eliseu chega, entra no seu quarto e ele se deita em cima do menino, boca com boca, nariz com nariz, mão com mão, e nada acontece. Ele sai, ora, tem um período de oração, depois ele vai de novo, se deita sobre o menino, e aí o menino ressuscita. E ele pega o menino e recobra e entrega à sua mãe. Essa pergunta: vai tudo bem? Essa mulher também recebeu esse tipo de pergunta: está tudo bem? E ela disse. Na nossa cultura, irmãos, é normal a gente perguntar: e aí, está tudo bem? Normal a gente perguntar, nós temos por hábito perguntar. Nós latinos aqui, nós perguntamos. É também cultural nós darmos respostas encharcadas de superficialidade e banhadas de generalizações. Está tudo bem? Está tudo bem. E aí, como é que está? Tudo certo? Tudo certo. É hábito, é cultural do lado de cá a gente perguntar, e é hábito, é cultural do lado de lá as pessoas serem superficiais e genéricas, com generalizações. As razões, irmãos, pelas quais não respondemos sinceramente a essa pergunta são diversas. Às vezes a gente pergunta assim: está tudo bem? E na intenção de não ser incômodo, de não ser chato, a gente não diz nada, a gente não fala nada. A gente não quer comprometer o outro, a gente não quer atrapalhar a vida do outro, o ritmo do outro, a gente subentende que o outro perguntou por perguntar, mas nada quer saber. Então, para não ser incômodo, a gente não diz nada. Está tudo bem, mas não está tudo bem. Às vezes nós perguntamos: e aí, está tudo bem? E por sermos fechados, trancados, por sermos ilhados, por sermos isoladíssimos dentro do nosso mundo, dentro das nossas sombras, a gente não diz absolutamente nada quando a gente pergunta se está tudo bem. E aí, está tudo bem com a tua família? Está tudo bem? Dizer: está tudo bem. Ou a gente pergunta: e aí, está tudo bem? E por causa do nosso cônjuge, que não gosta de externar, de publicar, não gosta de tornar público os seus problemas, ela se fecha, ou ele se fecha completamente, se enclausura pelo fato
do cônjuge se sentir ofendido ou desrespeitado, e ele diz, não, calada, não fale nada, ou calado, vamos manter assim. Nós perguntamos, e aí, está tudo bem com a tua família? E por causa de uma cultura derrotista, de que nem sempre está tudo mal, a gente nem se dá o trabalho de dizer o mal que há, mas está tudo mal. Então, se sempre está ruim, se sempre está mal, eu não tenho nada para falar. E aí eu acabo falando para você que está tudo bem, mas na verdade está tudo mal. Eu nem falo porque está sempre tudo mal, então eu vou toda hora ficar... Não. E a gente pergunta, e está tudo bem? E por causa de um triunfalismo exacerbado, exagerado, de que pela fé, casa de cristão, não acontece isso, não acontece aquilo, e nós nos colocamos dentro de um escudo, de uma proteção triunfalista, e a gente afirma em verdade, dizendo que está tudo bem. Misturamos com generalizações, misturando com superficialidade, a gente diz que está tudo bem. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer nessa manhã é, está tudo bem? Pergunta ao vizinho, está tudo bem, irmão? A segunda pergunta é, qual é a sua? Qual é a sua família? Quais são os conteúdos, quais são os fundamentos e a essência da tua família? Quais são? É o dinheiro? É a espiritualidade? É a religiosidade? É o caráter? É o academicismo? É o vitimismo? Qual é a tua família? Qual é a tua? Está tudo bem com a tua família? Qual é a tua família? O que embasa a tua família? Não, pastor, minha família, ela vive de... Nós somos uma família... a semana conversando com uma irmã da igreja, disse, pastor, eu conheço uma família, e eles não são de gestão, eles são de produção. É uma família que produz. É mesmo? Como é que é o negócio? Não, está todo mundo na produção, todo mundo fica na cozinha, todo mundo fica, eles não querem gestão, não querem administração, não querem frente, não querem... Eles querem produção. É uma família de produção. Qual é a sua? Qual é a sua família? Eu não sei, mas são perguntas. Eu peguei muito pouco, mas nos idos dos anos 70, né, os hippies, eles perguntavam, qual é a tua? Ai, bicho, qual é a tua? Alguns aqui, eu conheço uma aqui que foi hippie. Qual é a sua? Ai, bicho, qual é a tua? Como é que é a tua família? Para que ela tem servido? A verdade é, irmãos, que muitas vezes nós fugimos, né, de responder a esse questionamento, a essas perguntas. E aí, como nós queremos sepultar, enterrar, esconder, encobrir o que é a nossa família, e a gente fala de política, a gente fala de teologia, a gente fala de guerras, a gente fala de internet, a gente fala de futebol, a gente fala de uma porção de coisa para não poder falar sobre o que deveríamos estar falando, que são os dramas existenciais, relacionais, que nós temos em família. Não queremos falar do casamento, não queremos falar de quem são nossos filhos, não queremos falar de quem são nossos... Eu tive uma membro na igreja, que ela hoje não está conosco mais. Outro dia eu a vi na rua. Ela demorou 10 anos para dizer qual era a profissão do filho dela. Ela não queria falar. 10 anos. E aquele teu filho? Não, mas e aí a gente ora para ele? Ora isso. Até que depois de muito tempo ela veio dizer, não, porque meu filho, ele é homossexual. Eu disse, nós queremos amar ele, nós queremos ajudar ele, nós queremos orar por ele. E se ele vir aqui, ele vai receber um abraço, um apreço, e vai tomar café com a gente. Mas ficou 10 anos para eu saber o que estava acontecendo. Porque nós, irmãos, muitas vezes fugimos de responder isso, e nós queremos sepultar isso, nos avergonhamos disso. E nós falamos de uma porção de coisa, mas não falamos sobre família. E hoje, nesse mês, e já tem sido desde quinta-feira, a família é o assunto. Está tudo bem? Qual é a tua? Pergunta o vizinho, qual é a tua, irmão? Qual é a tua família? Está tudo bem?
Olha, irmãos, antes de falar o que eu tenho que falar, eu vou convidar hoje aqui 6 personagens para eles falarem de suas famílias e nos ajudarem a responder essas perguntas, já que eu e você e os irmãos e todos nós, quem sabe, nos intimidamos ou nos sentimos intimidados de falar sobre família. Então, eu queria convidar 6 pessoas aqui, 6 personagens bíblicos, tem muitos, mas eu queria convidar alguns. Eu queria convidar Adão para falar sobre a família dele, perguntar: Adão, como é que está a tua família? Está tudo bem? E Adão, certamente, se nós o entrevistássemos, ele dizia: olha, estava tudo bem. O problema foi a mulher que Deus me deu. Esse foi o problema. Estava tudo maravilhoso. Estava na maior coisa. Agora, depois que Deus me deu essa mulher, ficou assim. Está tudo bem, Adão? Não. O problema foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois se Deus não tivesse colocado aquela árvore ali, nada disso teria acontecido. Está tudo bem, Adão? Qual é a tua família? Não, tudo bem. E essa proibição, quando Deus disse: dela não comereis, porque do dia que dela comerdes, certamente morrereis. Olha, me deu uma curiosidade, uma coceira, me deu um desejo, me deu um apetite para comer aquilo. E Eva foi na frente e depois ela me deu. Está tudo bem, Adão, com a família? Tem algum problema? Tem, o problema foi a serpente. Essa questão ontológica, onde apareceu o inimigo travestido de serpente e enganou minha mulher. E a mulher me convenceu e eu comi. Está tudo bem, Adão? Ah, não está não, porque eu desobedeci o patrão, perdi o emprego, eu tinha folga, ganhava fácil, e agora estou suando a beça para produzir o pão de cada dia. Não está fácil não. Agora a terra produz seus cardos e abrolhos, e eu estou numa dificuldade imensa. Está tudo bem, Adão? Adão, qual é a tua família? Minha família? A minha família é todo mundo. Eu não tenho nem opção de dizer que não é parente meu, porque eu fui o primeiro. E todo mundo que presta e que não presta é minha família. Inclusive até hoje estão dizendo: ó, essa família de Adão. Olha a família do Adão aí. Está tudo bem, Adão? Ó, meus filhos se detestam. Caim e Abel. Qualquer dia um mata o outro. E matou. Nós perguntássemos para Noé: e aí, Noé, está tudo bem? Talvez Noé diria assim: ó, está ótimo. O problema são os vizinhos. Acho que Deus vai matar todos eles. Ninguém presta. Eu estou organizando o maior zoológico do mundo. Entrei para a construção naval. Estou longe do litoral. Nem sei para que Deus está mandando construir isso, mas estou aqui. E Adão, Noé, como é que está a tua família? Está tudo bem? Olha, eu tive que colocar minha família para trabalhar. E colocar adolescente para trabalhar, jovem para trabalhar, mulher para trabalhar, eu para trabalhar, todo mundo junto, né? Família limitada, as famílias, essa é uma dificuldade imensa. Das irmãs aqui, quem gostaria de ser a mulher de Noé? Quem gostaria? A mulher de Noé. Noé dizia assim: olha, o elefante teve diarreia na sala. E hoje é você que está na escala. Olha, a girafa entrou no cio. Ninguém dorme. Olha, os macacos se soltaram e comeram tudo que era para o leão comer. Olha, quem gostaria de ser, irmãos, a mulher dele? Noé, qual é a tua família? Está tudo bem? Olha, Noé, depois de passar pelo dilúvio, irmãos, não sei se ele foi festejar e nem que vinho era aquele, bebeu demais, e ele entrou num estado de bêbado tão grande que ele fica nu. E aí, se você perguntasse: Noé, qual é a tua? Como é que é a tua família? Eu tenho um filho maldito. Maldito, filho maldito. Tem um cão na minha família, ele diria. E o que talvez diria Noé, irmãos? Nós espiritualizamos, né? Nós trazemos um teor de religiosidade, de espiritualidade, mas nós perdemos a visão humana, né? A visão dia a dia das famílias. Nós perguntássemos para Abraão: e Abraão, está tudo bem? Nós romantizamos, né? Mas Abraão, irmãos, viveu muito tempo no deserto. Ele diria: olha, é um calor tremendo aqui, eu não estou aguentando, é terrível. Eu saí de Ur, não tenho mais notícia da minha casa, não sei como é que estão a turma lá, meus parentes, eu não sei. E Abraão, está tudo bem? Ah, está difícil. Toda semana eu faço uma operação de fimose, porque foi nele que Deus inaugurou, irmãos, a circuncisão. E olha, para você se curar de uma fimose é uma lástima. Está tudo bem, Abraão?
olha, papai pediu para eu levar Ló. E olha, Ló só foi confusão na minha vida, só trouxe problema para mim. Abraão, e a tua família? Qual é a tua? Está tudo bem? Olha, minha esposa é linda, mas não me dá filhos. Não consigo ter filho com ela. Como é que está, Abraão? Está tudo bem? Qual é a tua família? Olha, tem tanta briga, mas tanta briga lá em casa que eu não sei. Elas não se entendem, nem Sara e nem Agar, a escrava que eu trouxe do Egito. Não se entende mais não. Abraão, está tudo bem com a tua família? Está tudo bem, mas eu vou ter que colocar Ismael para fora de casa. E ele vai ficar sem eira nem beira, sem lei, sem documento. Ele é tão novinho, mas eu não tenho saída, eu vou ter que colocar ele para fora de casa. Se nós perguntássemos, irmãos, a Isaac, está tudo bem? Olha, eu não estou enxergando bem, acho que eu estou ficando com catarata. E de fato, como marido, ele não enxerga uma porção de coisas dentro de casa, e depois, né, de uma maneira simbólica, ele termina os dias da sua vida completamente cego. Isaac, está tudo bem? Está tudo bem, mas às vezes eu sonho com um cutelo na minha cabeça. Um dia papai me levou, eu era adolescente, e aquilo ficou com uma marca na minha alma. Eu acordo assim, às vezes, meio assustado. Está tudo bem, Isaac? Está tudo bem, mas eu tenho um irmão, eu acho que ele está me enganando. Está tudo bem, Isaac? Minha mulher joga até hoje na minha cara eu ter pedido ela para mentir. Mas se a gente não mente, eu estava morto. É o que eu achei na época. E até hoje a gente tem crises por causa disso. Isaac, está tudo bem? Está tudo bem, mas olha, meus filhos se detestam. A coisa está assim. Se nós perguntarmos, Jacó, qual é a tua família, Jacó? Está tudo bem? Olha, meu pai não gosta de mim. Só a minha mãe. Qual é a tua família, Jacó? Ele diria, olha, eu tenho que dar um jeito de não perder a minha fatia da família. Inclusive, estou contratando aí alguns camaradas que conseguem burlar o sistema, mas de alguma forma, senão eu fico fora da partilha. Está tudo bem, Jacó? Olha, eu conheci o amor da minha vida, Raquel. O problema dela é o pai. Ele é um Labão. E só me engana. Está tudo bem? Não, eu fui enganado. Olha, eu trabalhei 7 anos e eu não tive nenhum retorno sobre isso. E trabalhei à toa, porque eu pensei que me casaria com Raquel, mas ele me entrega a Lia. E agora eu vou ter que trabalhar de novo. Esse é o sogro que Deus me deu. Está tudo bem, Jacó? Olha, minhas esposas, elas não se entendem, elas não se gostam. Elas competem entre si, inclusive suscitando concubinas para que gerem filhos na sua coxa. E aí, Jacó, está tudo bem? Olha, eu sinto que os anjos estão lutando contra mim. Inclusive, eu tive um encontro com Deus, saí até mancando. Está tudo bem, Jacó? Eu não sei o que você acha do que é tudo bem, mas todos que eu amo morrem cedo demais. Todos. Olha, eu fiquei 20 anos sem ver o meu filho querido e amado, José. Um filho meu foi vendido, amarrado igual um animal. Eu pensei que ele havia morrido. Como eu demorei a me curar daquele luto. Alguns de meus filhos mataram um namorado da minha filha, porque esse dela abusou. Um filho meu teve relações, acredita? Com uma das minhas esposas, Judá. Acredita? Se você perguntasse a Davi, qual é a tua família? Está tudo bem? Davi diria, olha, eu matei um gigante, me casei com Mical. É a mesma coisa, eu matei um gigante e levei uma jararaca, que esse casamento não valeu não. Se eu soubesse, eu não teria matado o gigante. Eu tenho um filho, Aminon, que ele é tarado estuprador. Absalão, ele deu um golpe em mim, rapaz, no governo, e ainda matou o seu irmão. Batseba, linda demais. Mas marcou a minha vida, minha maior vergonha, como eu paguei caro por esse pecado. Está tudo bem, Davi? Olha, Adonias é fútil e vaidoso. Ele foi morto por um dos meus filhos. E se nós prosseguíssemos, esses são 6, se nós prosseguíssemos, irmãos, nós perguntássemos, por exemplo, a Manoá, está tudo bem? Ele vai dizer, numa fase de vida, olha, está tudo bem, mas eu queria ter filho, minha mulher é estéril.
Está tudo bem? Olha, um anjo visitou minha mulher e disse que a gente ia ter filho. E aí, está tudo bem? Meu filho é o homem mais forte do mundo que existe, Sansão. Mas ele é tarado. Ele olhou, já quer transar. Já quer casar. Está tudo bem? Meus irmãos, eu poderia prosseguir nessa manhã, nas entrevistas, e de cada personagem bíblico, de cada ícone da história veterotestamentária, mas todos nós chegaríamos à conclusão de que, ao arrancarmos da Bíblia a humanidade desses, e nós especulando, conjecturando quais seriam os seus dramas familiares, quais seriam as suas enormes dificuldades, são respostas que nós teríamos vergonha de dar. Talvez você também tenha vergonha de dar a resposta e dizer para alguém qual é a tua família, ou está tudo bem, e a gente não quer falar, a gente não quer dizer, porque a gente não quer mexer nisso. Deixa isso quieto, pastor, porque dói demais mexer nisso. Olha, já cheira mal, olha essa situação, ela é insuportável, se eu mexer nisso eu me faço mal, eu me firo com isso. Que tipo de história na vida da sua família você gostaria de escrever, meu irmão? De dores, calamidades, frustrações, ou da graça de Deus operando no seio da nossa casa, da nossa parentela? Não tente ser mais espiritual que a Bíblia, achando que a sua família não terá as suas dificuldades e não vai viver as suas contradições, seus paradoxos, suas divisões, as suas derrotas. Não seja mais espiritual do que a Bíblia, pensando que, apesar de na nova aliança ainda hoje, nós teríamos famílias espetaculares, no sentido de sempre, jamais e nunca havermos entre nós decepções das nossas relações. Até Jesus, o nosso Senhor, se nós perguntássemos, e Jesus, está tudo bem com a sua família? Ele diria, olha, seus irmãos, os irmãos dele não creram nele. Desacreditado na própria casa. Foi ele a dizer e fazer menção, aplicando a si mesmo, o adágio de que o profeta não tem honra senão na própria casa. Sua família queria dominá-lo. Se você estudar a cristologia, vai ver isso. Viveu desacreditado pelos seus. Só creram depois, na ressurreição, que creram nele. Ele era chamado de bastardo, irmãos. Jesus fora tido como bastardo. Isso aí foi um caso de Maria. Esse negócio de ser concebido por obra do Espírito Santo, por favor, quem é que vai acreditar nessa falácia? Não existe. Meus irmãos, eu quero ser sucinto e dizer que a palavra de Deus nessa manhã tem um caminho, um propósito, um desafio, uma busca para todas as famílias da terra. E eu quero dizer que a sua família tem um propósito, apesar das suas dificuldades, apesar das suas contradições, dos seus pecados, a família, Deus tem um propósito. Mas antes de dizer o propósito da família, eu quero dizer para você o que a sua família não é e nunca vai ser. Primeiro, a família não existe para si mesma, não é um fim em si. Algumas pessoas que não conhecem bem o Evangelho, e essas, irmãos, frequentando os nossos cultos e os cultos das igrejas da nossa cidade, do nosso país, pensam que podem ter um projeto, irmãos, um projeto independente para a sua própria casa, para a sua própria família, achando que na família eles vão encontrar um fim em si mesmo, como se a família existisse para ela própria. Isso não é verdade. Em segundo lugar, a família não encontra em si mesma uma felicidade tão almejada. Quantos, irmãos, nubentes, que vêm ao altar na gloriosa expectativa de encontrarem na conjugalidade a felicidade tão almejada, ou na chegada do filho, ou na chegada do neto. E a verdade é que a família, irmãos, ela não encontra em si mesma a felicidade tão almejada, porque a família não é um projeto à parte de Deus, autônomo de Deus, independente de Deus. Até porque, irmãos, já temos deixado claro nesse púlpito aqui que não existe absolutamente nada que preste ou que funcione, que seja a parte de Deus, porque tudo Deus criou para Ele, e repete comigo, tudo Deus criou para a sua glória. Então a gente pode subentender que não existe nada nesse mundo que exista, que subsista a parte de viver ou alheio de viver para a glória de Deus. Não existe. Em terceiro lugar, na família nós não encontramos toda a realização como seres humanos. Não é como pai, não é como mãe, não é como filho, não é como irmão, não é como marido, não é como esposa que eu encontro, que eu me completo
como ser humano, não é. Não é. Na verdade, é como filho de Deus, discípulo de Cristo, que isso vai acontecer. Quarto lugar, a família não é um projeto para a minha realização pessoal. Quão enganados estão aqueles que saem pela vida na intenção de realizar seu projeto familiar, nobre, moral, legal, louvável. Mas não é, irmãos, o projeto da minha realização pessoal. É uma utopia, é um engano quem pensa isso. Em quinto lugar, família não é um meio de alcançarmos os nossos objetivos. Agora eu consigo. Agora com o marido, com o cônjuge eu consigo. Agora com o filho eu consigo. Agora eu consigo. Agora, não, você não vai conseguir porque a família, Deus não estabeleceu uma família como um trampolim para você. Deus não estabeleceu a família como um trampolim para cada um de nós. E eu quero explicar, irmãos, que a família, e nada pode ser perfeito, satisfatório ao máximo enquanto aqui. Enquanto aqui, irmãos, do lado de cá da vida eterna, nada pode ser perfeito e satisfatório. Por isso, que ao entrevistar aqui, irmãos, Adão, que ao entrevistar Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ou Manoá, ou eu entrevistar Samuel, ou eu entrevistar Eli, qualquer um desses, ou se você me entrevistar, eu quero dizer que nada pode ser perfeito enquanto do lado de cá. E eu explico por quê. Em primeiro lugar, um dia nós vivíamos, irmãos, e aqueles que não estão em Cristo ainda vivem no domínio do pecado. O nome disso é escravidão, diga, escravidão. Escravos, olha lá, escravos do pecado. Então, uma família de pessoas que são escravas do pecado. Não tem como. Não tem como, irmãos, ser perfeito. Não tem como não ter crise. Não tem como ter os seus confrontos, seus embates, suas porfias, seus ciúmes, suas inimizades. Não tem como. Em segundo lugar, ainda aqui, esse é o nosso caso, não mais dominados ou escravizados pelo pecado, mas nós vivemos na presença do pecado e há uma luta. E nem sempre eu venço essa luta. Se eu vencesse sempre essa luta contra o meu pecado, Alcione seria uma mulher mais feliz. Mas isso não acontece. Então, irmãos, isso aqui não vai acontecer. Nós estamos numa dimensão de vida que ou a humanidade está escravizada pelo pecado, ou como igreja nós estamos na luta contra o pecado. E enquanto na luta contra o pecado, escravizado pelo pecado, a família em nada pode ser perfeito, satisfatório ao máximo, enquanto aqui. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos clarear aqui, vamos esclarecer quem é a nossa família, ou o que podemos dela esperar. Agora, somente, irmãos, na ausência do pecado, e isso se dará na consumação de Cristo Jesus na sua volta, onde Ele nos levará para si, e lá não haverá pecado, nem choro, nem lágrima, nem coisa alguma. Aí sim, na glorificação, nós seremos e teremos uma grande família, e lá sim, irmãos, nós vamos nos encontrar completamente, irrestritamente, absolutamente, cardealmente felizes nas nossas relações. Enquanto aqui, isso é impossível. Um dos muitos livros que eu sugiro sobre casamento é Quando Pecadores Dizem Sim. Então são dois pecadores que estão dizendo sim, não tem como não ter lutas e dificuldades, e a presença do próprio pecado ali, hora ou outra vencendo o marido, hora ou outra vencendo a esposa. Eu queria dizer nessa manhã, irmãos, que a Bíblia ela está dividida em dois testamentos, duas alianças, e dividida em duas famílias. Repete comigo, a Bíblia está dividida em duas famílias. Em duas famílias. É uma antes da vinda de Jesus, da sua encarnação, é uma família, e uma depois da ressurreição e antes da sua segunda vinda, antes da sua consumação. São duas famílias. A Bíblia é a história de duas famílias. Uma antes e uma depois. A primeira já morreu. A segunda é essa geração aqui, somos nós. A segunda foi antes. A primeira foi antes, né, da encarnação de Cristo. E a segunda, são duas famílias. Você quer entender a Bíblia? São duas famílias. Deus trabalhando duas famílias. Apenas isso. Uma antes da vinda dele e agora uma segunda família aguardando a volta dele. Eu explico para você. A primeira família foi preparada, abençoada e guardada para o nascimento de Jesus. Essa é a família. Essa linhagem, né, que passou por Abraão, passou por Davi, né? Pastor, é só gente da elite? Não, passou por Raabe, a prostituta. Você pode ver isso
né, no registro de nascimento, na carteira de identidade de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, onde narra a genealogia. Você pode escolher Lucas também, que narra a genealogia. E ali nós vemos, irmãos, que a primeira família foi preparada, abençoada e guardada para o nascimento de Jesus. Qualquer um que abençoasse aquela família seria abençoado, e qualquer um que quisesse matar ou se levantar contra aquela família, estaria se levantando contra Deus, porque aquela era a família de Deus, uma família sendo preparada para o berço da chegada do Senhor e Salvador Jesus, que fora ovacionado pelos anjos, visto pelos pastores, reconhecido por Simeão e Ana, né, e ele ali foi recepcionado. Agora, depois dali, qual é o projeto de Deus depois dali? A segunda família, que somos nós. E nós estamos sendo abençoados e preparados para a volta de Jesus às bordas do Cordeiro. Diga glória a Deus por isso. Então, se o nosso assunto é família, eu quero vos dizer nessa manhã, meus irmãos, que Jesus é o centro, o motivo e a razão da família. Jesus é o motivo e o centro, a razão da família. No Velho Testamento, uma família sendo preparada para recebê-lo. Encarnação. E a segunda família, somos nós, essa geração, hoje é a nossa vez, é a nossa hora, esse é o dia que o Senhor nos deu. Então nós estamos sendo preparados como família para sermos a noiva do Cordeiro, preparados para a sua segunda volta. O Pai fez questão, ainda que poucos e muitos são chamados e poucos escolhidos, mas o Pai fez questão de quando Jesus nascesse, houvesse gente esperando ele. José estava esperando ele. Maria estava esperando ele. Simeão estava esperando ele. Ana estava esperando ele. Meus irmãos, os anjos estavam esperando. Todos estavam esperando. E agora, uma segunda família, ele faz questão que haja uma segunda família esperando ele. Essa família se chama igreja. Ou essa família se chama Lima, ou Mendonça, ou seja, Oliveira, ou seja o que for. Mas são famílias que estão sendo preparadas para esperar o noivo. Nós somos a noiva do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Por isso, a sua família só tem propósito quando Jesus é o centro, o motivo e a razão da sua família. Você não existe para você, você não existe para a sua família não é o meio pelo qual, nem na sua família que você se realiza, e não é na sua família que você encontra os objetivos. Porque a sua família é um projeto de Deus para a vida do filho. Meus irmãos, Jesus não é um projeto de Deus para nós. Nós somos um projeto de Deus para Jesus. Diga amém por isso. Não, Jesus é um projeto de Deus para mim, não. Você é um projeto de Deus para Jesus. Então o pai, assim como fez Abraão, o que fez Abraão? Chamou seu conservo e disse: você vai pegar uma esposa para o meu filho. E ele mandou o servo lá pegar a esposa para o filho. Então, irmãos, Deus, ele enviou o Espírito Santo para preparar a noiva para o filho dele. E tirar do mundo, eclésia, tirar do mundo e trazer a noiva para o filho. O Espírito Santo está aqui convencendo você do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo está aqui santificando a sua vida. O Espírito Santo está aqui transformando você, preparando você para se encontrar com Jesus. E o melhor projeto de Deus para um pai de família, o melhor projeto de Deus para um homem que vai casar ou que está casado, o melhor projeto de Deus para uma mulher, para um filho, para uma filha, para um irmão, para uma irmã, é se conscientizar disso e trabalhar a família para o seu real, digno e glorioso propósito. Jesus é o propósito, é o nosso propósito, é o nosso objetivo da família. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que nos basta? Você não basta, infeliz é você se apenas tem família. Você precisa ser da família de Deus. Fala para o seu vizinho, você tem que ser da família de Deus. Vai casar, case com alguém da família de Deus. Vai ter um filho, evangelize seu filho, para que ele seja da família de Deus. Tem alguém se aproximando da sua família e quer ser um com a sua família, que seja primeiro da família de Deus. Eu queria terminar, irmãos, fazendo algumas declarações. Primeiro, a sua família precisa ser a família de Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, vamos ler? Veio para o que era o seu, e os seus não receberam.
Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O projeto da igreja é evangelizar as famílias, para que as famílias deixem de ser apenas família e todas as famílias da terra passem a ser da família de Deus. E Jesus veio para que todas as famílias se tornem uma única família, tendo Jesus como o unigênito, primogênito do Pai, e tendo ao Pai como seu Pai celestial, e todos nós viramos irmãos, e todos nós cuidamos uns dos outros por pacto de sangue, meus irmãos. Logo, receber Jesus como Senhor é o propósito que você que ama a sua família tem que ter. Se você ainda tem gente na sua casa que não reconhece, que não se dobra diante do senhorio de Jesus, pelo amor de Deus, chore por essa pessoa. Porque não há salvação em nenhum outro. Só há um caminho, uma verdade e uma vida, e essa pessoa é Jesus. Meus irmãos, chore por essa pessoa, porque na consumação dos séculos, meus irmãos, ele virá buscar a sua família, ele virá buscar a sua noiva, ele virá buscar a sua igreja. Porque a história da humanidade é a história de duas famílias. E o inferno, preparado para o diabo e seus anjos, lá estarão também todos aqueles que renunciaram, todos aqueles que se esquivaram, que negaram a oferta graciosa, maravilhosa, sacrificial de Jesus, de pagar o preço para que você se torne um filho de Deus, membro oficial da família de Jesus, pelo sangue que ele mesmo derramou. Sua família precisa ser a família de Jesus, receber Jesus como Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, a sua família precisa fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Leia comigo. Falava Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis a minha mãe e meus irmãos. Lê comigo o verso 50, alta voz. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celestial, esse é meu irmão, irmã e minha mãe. Meus irmãos, a sua família precisa fazer a vontade de Deus. E o que você precisa ter como objetivo e alvo na sua vida, eu não sei quais são os seus planos, 2023, 24, 25. Eu não sei o que você pretende daqui a 10 anos. Mas, sobretudo, irmãos, e acima de tudo, você deve ter o objetivo de pedir a Deus, de convencer, persuadir, orar, sabe, trabalhar, discipular, a fim de que a sua família seja uma família que faça a vontade de Deus. É você olhar para a sua esposa e dizer, minha filha, você tem que fazer a vontade de Deus. Você olhar para o teu marido e dizer, meu filho, você tem que fazer a vontade de Deus. Você olhar para o teu pai e dizer, pai, pelo amor de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. E você olhar para o teu filho e dizer, filho, nós vamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus, eu vou orar por isso, eu vou persuadir você, eu vou insistir, eu não vou desistir, porque, irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos reconhecidos como membros da família de Deus. E Jesus, irmãos, ele nem considera a nossa consanguinidade. Ele não considera isso. Lá estavam sua mãe e seus irmãos, e quando do lado de fora e a multidão atrapalhando, eles usam da credencial consanguínea dizendo, vai e diz para Jesus que eu sou mãe. E diz para ele que aqui é irmão. E diz para ele que nós estamos aqui fora. Pensavam eles que Jesus, irmãos, sofria de algum desequilíbrio relacional ou de alguma inconsciência divina e abriria um caminho dizendo, olha, deixa a mamãe passar. E ele disse, não, ele não estava menosprezando, ele não estava deixando de honrar sua mãe e seus irmãos, mas foi uma ótima oportunidade dele provar que a nossa consanguinidade para Jesus, para o Pai, muito pouco tem peso, meus irmãos, senão nós fazemos a vontade de Deus, é isso que nos une, é isso, irmãos, que faz com que sejamos um, é isso com que nós estamos debaixo dessa proteção salvífica, soteriológica do nosso Pai. Aqui, irmão, Jesus está dizendo, eis aí minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão e esse é a minha mãe. Então o projeto de uma família é ser da família de Jesus, para ser da família de Deus. E para ser da família de Deus, tem que reconhecer, tem que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E para ser da vontade da família de Deus, tem que fazer a vontade de Deus.
E aí a família ganha os contornos, irmãos, para o qual ela foi criada. A tua família precisa ganhar os contornos, o enquadramento para o qual ela foi criada. E ela foi criada para quê? Ela foi criada, meus irmãos, para esperar a volta do Cordeiro. Para isso tua família existe. Ela existe para quê? Porque depois disso tudo vai acabar, meus irmãos. Depois disso os cabritos vão para a esquerda e as ovelhas vão para a direita. Depois disso, meus irmãos, a humanidade, desde Adão até a última criança que nascer, olha, uns estarão no céu e outros no inferno. Depois disso, a vida não para com o seu óbito. A vida continua, irmãos, quando o corpo volta ao pó. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para ser família de Deus. E só existem duas famílias em toda a história. Duas famílias que, de fato, Deus está abençoando. Aquelas que aguardaram a encarnação, ou cooperaram com a encarnação nas suas gerações, cada um contribuindo no seu momento. Davi contribuiu, diz Lucas em Atos, que ele serviu ao Senhor na sua geração. Ele serviu ao propósito de Deus na sua geração. Davi, então, ele foi agraciado, chamava o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o filho de Davi. Então, Davi participou, olha, 1000 anos antes de Jesus nascer. E Davi participou. E nós estamos aqui, irmãos, participando como família, aprontando, irmãos, a igreja para a chegada do Cordeiro, por encontro com o noivo. Quem está entendendo, diga amém. A sua família precisa aplicar o sangue e viver no Espírito. Repete comigo. Aplicar o sangue e viver no Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer assim, olha, vamos ler comigo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Verso 16, lê comigo diante. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um. Assim, já não sois estrangeiros peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da... Diga, da... Qual o propósito de Jesus? Tornar você membro da família de Deus. E tornar a sua família, com um genuíno e verdadeiro propósito para o qual o ser humano existe, para a glória de Deus. Então Paulo, ele fala aqui do sangue, e ele fala aqui também, meus irmãos, do Espírito. Então a sua família precisa aplicar o sangue. Assim como no Êxodo, nos capítulos 12 e 13, o sangue não era só matar o animal e derramar sangue. O sangue tinha que ser aplicado. Vai lá e aplica o sangue. Meus irmãos, nós estamos aqui para aplicar o sangue. Nós estamos aqui para aplicar o sangue. A minha família, meus irmãos, a minha família, ela precisa beber do cálice. Toda a minha família. Porque só bebe do cálice quem é da família. E o cálice é para a família de Deus. Se você tem gente na sua família que não toma do cálice e não come do pão ainda, dobre seu joelho e chore por essa pessoa. Mas chore muito. Porque só existem duas famílias, irmãos. Existiu a do Velho Testamento e agora existe a do Novo Testamento, da qual eu e você fazemos parte dela. E essa família, ela precisa aplicar o sangue e ela precisa viver no Espírito. Porque o Espírito nos foi enviado, tabernaculou. Hoje nós somos a habitação do Espírito. A igreja, irmãos, é o edifício pelo qual o Senhor Deus habita. É a habitação de Deus no Espírito Santo. É a igreja. E nós precisamos, irmãos, do sangue e do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. E por último, meus irmãos, a sua família precisa, no Pai, as mesmas prioridades. Nós precisamos ter no Deus Pai as mesmas prioridades que Jesus tinha. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, você sabe de cor, mas a gente pode dizer em alta voz juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha o teu, faça-se a tua vontade, assim na terra como no... É interessante perceber, meus irmãos, que espiritualidade é familiar. Você sabia que a espiritualidade cristã, ela é familiar? Você sabia que não existe espiritualidade cristã sem o contexto familiar? E a verdadeira família, ela é espiritual?
Tanto que, na hora da oração, o viés, irmãos, o viés familiar, ele está muito presente. Portanto, vós orareis assim: Pai. Não mais um Deus longínquo, distante, que temíamos escrever o nome, que temíamos pronunciar o nome. Não usávamos o Yahvé, passamos a usar o Adonai, não escrevíamos, e eles, quando escreviam, os copistas, os escribas, quando iam escrever o nome, paravam. Tinha um ritual de purificação, e se no outro parágrafo tinha de novo, parava. Agora não, vós orareis assim: Pai. Então quer dizer que eu ganhei a configuração, status de filho. Então quer dizer que a espiritualidade, ela é familiar? É sim, a espiritualidade, ela é familiar. Nós somos uma família, nós temos um Pai Celestial, e nós somos uma família de muitos irmãos. Muitos irmãos. E você não pode olhar para o outro de outra forma, senão da mesma forma que você se olha. E você não pode desejar para o outro, senão a mesma coisa que você deseja para você. E você não pode comer o pão sozinho. Que família é essa? Onde nós temos um pequeno pedaço de pão, a gente divide aquele pequeno pedaço de pão, porque agora o Pai é nosso, o pão é nosso. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoa-nos, todos somos pecadores. Não tem ninguém aqui que não seja pecador. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Meus irmãos, a espiritualidade, ela é familiar. E a família, ela foi criada para ser a família de Deus, para ser resgatada pelo próprio Deus. Todas essas famílias tinham as suas idiosincrasias, as suas lutas, os seus comportamentos, né, modulares. Todas essas famílias, mas todas elas famílias que eu mencionei aqui, irmãos, foram visitadas pela graça de Deus. A nossa casa, a nossa família são lugares que Deus usa, nos preparando para vivermos a grande família de Deus, com Deus no céu, na glória, onde não haverá choro. É um novo lar, é um novo céu, uma nova terra, irmãos. O sol não mais precisaremos dele, ruas de ouro nós pisaremos, nós estaremos com ele e seremos uma única família. Uma única família, meus irmãos. Portanto, sua família... Pastor, por que minha família? Eu tenho problemas em família. Porque sua família existe para a sua santificação. Ame a sua família. Suporte a sua família. O que Deus está fazendo, pastor, comigo na minha família? Ele está santificando você. Porque quando nós lemos a história, irmãos, do Adão, do Noé, do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Davi, quando nós olhamos a história de Jefté, de Sansão, nós estamos vendo que Deus está manifestando a graça deles ali. E, na verdade, a história dessas pessoas são pequenas histórias dentro da grande história. A sua família tem uma pequena história que coopera com a grande história da redenção, da glorificação, da glória, da volta de Jesus, meus irmãos. A sua família não tem uma história independente. Deus não tem um projeto solo com você, não. Sua família existe para a glória de Deus. Sua família existe para ser juntada e se tornar a família de Deus. Para isso existe a sua família. Sabe, irmãos, nós deveríamos nos unir mais em oração por aqueles que ainda dentro da nossa casa, do mesmo teto, ou dentro da nossa parentela, ou no primeiro grau de parentalidade, essas pessoas ainda não se dobraram e não fazem parte da família de Deus. Eu quero dizer para você, você deve almejar o aperfeiçoamento da sua família, mas jamais se esquecer que enquanto do lado de cá da eternidade, nessa luta que temos contra o pecado, nós teremos ainda as nossas contradições, nós teremos ainda as nossas dores de cabeça enquanto família. Não se escandalize pelo fato da sua família não ser aquilo que deveria ser. A de Abraão também não era. Não se escandalize pelo fato da sua família não fazer tudo aquilo que deveria fazer. A do Isaac também não fez. Não se escandalize pelo fato de você ver as anormalidades, as deformidades na vida dos seus filhos. Meus irmãos, o homem segundo o coração de Deus também teve uma família com grandes deformidades. Olha, não se desespere pelos aleijões que há dentro da sua própria casa. Meus irmãos, o Jacó, que é o Israel, que foi escolhido por Deus, ele tinha enormes aleijões e deformidades dentro da sua própria casa. Mas eu acredito, irmãos, eu acredito piamente, e o autor aos Hebreus nos dá uns lampejos de que, de fato, eles pensavam assim. Todos eles não olhavam para as suas famílias como sendo um fim em si mesmo, ou grande projeto exclusivo, individualista, de felicidade.
todos eles olhavam para suas famílias como o meio pelo qual eles estavam esperando o Messias. Não foi assim com a família de Moisés? Moisés, meus irmãos, ele dá nome aos seus filhos peculiares, José também. Olha, mas eles, e o próprio Abraão, ele diz assim, olha, minha família é isso aqui e tal, mas eu estou olhando a cidade que não tem fundamentos, cujo fundamento é o Senhor, cujo arquiteto é o Senhor. Olha, Moisés, quando olha, irmãos, para seu sogro Jetro, quando olha para sua esposa Zípora, quando olha para Gerson, quando ele olha para sua família, ele diz assim, olha, eu sei, mas eu estou esperando ser recompensado por tesouros, irmãos, superiores ao que me foram ofertados no Egito. Eu estou caminhando para lá. Meus irmãos, quando morre Jacó, ele diz, olha, não deixe meus ossos do lado de cá. Leve meus ossos para a terra que Deus vai ressuscitar todo mundo. É a terra de Deus, é a casa de Deus, é a presença de Deus. Ele disse isso. Então todos esses, meus irmãos, na verdade, eles tinham uma teologia, na perspectiva da família, muito superior à minha e à sua. Pois nós estamos construindo, irmãos, um reino nosso, um reino próprio, achando que nós vamos ser completamente felizes aqui e que a nossa família é o ápice de toda a nossa realização. E ela não é. Eu quero dizer para os irmãos, eu sou muito feliz na minha família, mas ela não é perfeita. Até porque eu estou lá. A sua família não é perfeita. Diga para o seu vizinho, porque você está lá. Mas se você enxergar a família na perspectiva dos patriarcas, na perspectiva da teologia paulina, na perspectiva dos apóstolos, na perspectiva do próprio Cristo, na perspectiva, meus irmãos, escatológica, se você enxergar a família, você vai entender. E aí, a graça de Deus vai se derramar mais sobre a sua família. Aí você vai se colocar debaixo do chuveiro da graça de Deus. Porque quando a família, mesmo dadas as suas imperfeições, mesmo dadas as suas dificuldades, os seus pecados e seus arrependimentos, ela diz assim para Deus, Senhor, a gente é isso tudo aqui. Senhor, a gente não é tudo que deveríamos ser. Senhor, eu falei com ela falou comigo, meu filho mais uma vez, meu pai outra vez, meu sogro, que chatice. Mas quando a gente diz assim, mas Senhor, nós estamos unidos aqui com um propósito superior e por isso nós nos amamos, nos suportamos, nos perdoamos. Porque o nosso propósito é ficar aprontando a noiva para que quando o Senhor voltar, a noiva, porque nós existimos para o Senhor, porque a nossa família, ela existe enquanto propósito quando nós somos família de Deus. Ah, irmãos, quando isso acontece, a graça de Deus visita a sua família. E os pesares não são tão pesados. E as labutas não são tão exauridas. E o calor não é tão causticante. Porque vem uma graça sobre você. Eu quero dizer para os irmãos, se é para testemunhar sobre família, que a minha família não tem absolutamente nada melhor do que a dos irmãos. E o meu casamento muito menos. Até por minha causa. Quer dizer para os irmãos que os mesmos pecados que cometem na sua parentela, cometem na minha também. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu e a minha casa estamos de pé, porque nós entendemos que a grande razão da nossa vida é amar Jesus, servir Jesus, esperar Jesus e anunciar Jesus como Senhor e Salvador. É por causa disso que nós estamos de pé. Jamais olhe para um pastor, seja ele qual for, dizendo, olha, deve ser um maridão, hein? Poxa, que sorte que é o Senhor deu. Não é verdade. Olha, os filhos, hein, deve ser só... Não é verdade. A verdade é, irmãos, que nós nos unimos num propósito maior, de sermos a família de Deus. E nos engajarmos nesse aprontamento do Espírito Santo para recebermos Jesus. E Ele está voltando para buscar a sua família. Amém, meus irmãos? Minha família existe, se realiza, tem sucesso e é feliz quando vive a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Quando ela vive a pessoa de Jesus, tudo muda. Porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Família, está tudo bem? Qual é a tua? Olha, bem mesmo, nem sempre. Às vezes está mal.
Às vezes está bem. Mas a gente sabe que enquanto aqui na luta contra o pecado, 100% mesmo só na glória. Qual é a tua? Meu desejo é que todos nós pudéssemos dizer, a minha? O que disse Jesus? A minha? A minha família é a família de Deus. Cada um assumindo as suas responsabilidades cabíveis nas relações parentais, o marido sendo o marido que a Bíblia manda ser, a esposa sendo a esposa que a Bíblia manda ser, o filho sendo o filho, mas sobretudo, a dizer, família, qual é a tua? A minha é de Deus. Porque quando bateram na porta de Jesus e ele, curando e aconselhando e pregando, disse, Senhor, a tua família está lá fora, a minha? Ou se alguém dissesse para Jesus, Jesus, qual é a tua família? Qual é a tua? A minha. E apontando para os discípulos, disse assim, a minha? Qualquer um que fizer a vontade de Deus são meus irmãos, minhas irmãs, essa é a minha família. Porque, irmãos, no céu não haverá consanguinidade, não haverá casamento. Alguns, quando a gente diz, no céu não haverá casamento, diz, glória a Deus que esse momento chegue logo. Eu não digo isso. Alcione, acho, não sei. Mas, no céu não vai haver isso. No céu, vai ser uma só família. Não pela consanguinidade. Agora, é unida pelo sangue do Cordeiro. E o povo de Deus diga amém. Que Deus renove você e a sua família. Que dê paciência com a sua família. Que você ame a sua família. Que você entenda que família é assim. Eu tenho certeza que você não trocaria de família para ser da família de Abraão. Quem gostaria de ser da família de Abraão? Ah, irmão. De Isaac, Jacó. Quem gostaria de ser da família? Eu acredito que você não trocaria a sua família. Vamos ficar de pé. Tua família está aí? Se a tua família está aí, dá um beijinho na família. Que sejamos família de Deus. Os homens que vão servir a ceia, se quiserem estar apostos aí, olha. Vamos orar pela nossa família, para que a nossa família seja a família de Deus. Todos quanto receberam, todos em quem o Espírito habita, todos a quem o sangue lavou, e todos aqueles que buscam fazer a vontade do Pai. Que a nossa família seja a família de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, olhe para mim. As famílias acabam, se dissolvem, deixam de existir. Agora olha para mim, ó. Família de Deus não. Meus irmãos, era impossível matar Davi. Era impossível alguém acabar com a vida da Raabe. Era impossível alguém, irmãos, desaparecer com Ruth. Porque eles eram família de Deus. E Deus foi guardando cada um deles. Impossível. Intocáveis, imbatíveis, invencíveis. Olha, Roma tentou destruir a família de Deus. A Alemanha tentou destruir a família de Deus. Olha, a Inquisição tentou destruir a família de Deus. Mas ela é intocável, ela é imbatível, ela é guardada pelo próprio Deus. Seja da família de Deus.